O sistema imune é responsável por proteger o organismo contra qualquer tipo de infecção. Dessa forma, quando uma bactéria ou corpo estranho invade o organismo, o sistema imunológico é capaz de identificar este patógeno e ativar mecanismos de defesa com o objetivo de combater a infecção. Mas o que acontece quando o sistema imune não consegue eliminá-lo? Nós somos alunos de patologia da Universidade do Estado da Bahia e o assunto de hoje é inflamação granulomatosa. O granuloma consiste basicamente em um padrão da resposta inflamatória crônica e se formam em resposta a estímulos inflamatórios persistentes, que podem ser infecciosos ou não, ocorrendo uma sinalização prolongada das citocinas. E com isso, os linfócitos T e macrófagos são ativados e vão liberando mais citocinas, que recrutam mais células T e macrófagos. E assim, ocorre um ciclo vicioso de amplificação do sinal da inflamação, recrutando inúmeras células para o sítio infeccioso, numa tentativa de conter o agente agressor. No geral, um granuloma é composto por macrófagos, células epitelioides, os macrófagos alterados, células gigantes, também chamadas de células de Langerhans, e cercado por linfócitos T, e em alguns casos, por plasmócitos também. Com o tempo, alguns granulomas podem fazer a substituição de macrófagos por fibroblastos, nossas células produtoras de colágeno, e aumentar progressivamente as fibras de colágeno, formando uma cápsula e deixando uma cicatriz, e aumentando a formação de vasos, processo conhecido como neoangiogênese. As principais células que estão envolvidas na reação granulomatosa são os leucócitos mononucleares, como os linfócitos e macrófagos. Além disso, podem ter também eosinófilos, dependendo de qual for o agente etiológico. Afinal, existem vários agentes infecciosos que causam granulomas. Há exemplos de bactérias, fungos, protozoários, vermes e vírus, e alguns outros corpos estranhos. Há dois tipos de granulomas que se diferem quanto à patogenia: os epitelioides, também chamados de granulomas imunogênicos, e os granulomas de corpo estranho, os não imunogênicos. Um granuloma de corpo estranho, ou não imunogênico, ocorre por substâncias inertes ou inanimadas, a exemplos de fio de sutura, fibras, metais, gel sílica, gotículas de óleo, etc. Portanto, não há resposta mediada por células T. Geralmente, essas substâncias são grandes demais para serem fagocitadas por macrófagos e não estimulam nenhuma resposta inflamatória ou imunológica, tendo então a dificuldade na eliminação das mesmas, levando à formação do que chamamos de granuloma. Microscopicamente, podemos observar células epitelioides e células gigantes ao redor da substância inerte, formando um tipo de contenção. Além disso, identificamos numerosos macrófagos uni- e multinucleados, circundando e fagocitando o corpo estranho. Já o granuloma epitelioide, ou granuloma imunogênico, é causado por micro-organismos, capazes de induzir a resposta imunológica mediada por células T. Microscopicamente, podemos observar nesse granuloma linfócitos T, macrófagos e células epitelioides. Além disso, o centro necrótico fica bem evidenciado. Nesse caso, o patógeno geralmente é difícil de ser eliminado e, por isso, forma-se o granuloma. Um exemplo é o granuloma formado na tuberculose, causado pelo Mycobacterium tuberculose e em algumas infecções fúngicas. Baseado em tudo o que falamos, concluímos que o granuloma funciona como uma resposta protetora para destruir ou sequestrar partículas, mas são com frequência patológicos, como exemplo de corpos estranhos, infecções e doenças inflamatórias. Agora vamos testar seus conhecimentos sobre o assunto? Primeira pergunta:
Quais são as células que se fundem formando as células gigantes nas inflamações granulomatosas? Alternativa A, macrófagos. Alternativa B, plasmócitos. Alternativa C, monócitos. Alternativa D, fibrócitos. Alternativa E, linfócitos. Tempo. Bom, se você pensou em macrófagos, você acertou. Vamos lembrar que os macrófagos se encontram em todos os granulomas, prevalecendo no centro. Além disso, é muito comum a presença de células gigantes feitas por macrófagos fundidos. Essas células possuem o citoplasma granular e rosado, com seu limite celular indefinido. Geralmente, essas células são formadas quando a partícula é difícil de eliminação. Os macrófagos, então, tendem a envolvê-las e formar uma célula gigante. Próxima pergunta. Qual o nome do padrão histopatológico específico da inflamação crônica, caracterizado por modificações nas células do exudato, formando estruturas nodulares? Alternativa A, inflamação granulomatosa. Alternativa B, granuloma. Alternativa C, tecido de granulação. Tempo. Se você pensou na alternativa A, inflamação granulomatosa, você acertou. E se você errou, muito provavelmente você confundiu os três termos, que muitas vezes são usados como sinônimos. Vamos relembrar que na inflamação granulomatosa, nosso assunto de hoje, ocorre proliferação no tecido conjuntivo, neovascularização e a presença de células epiteliais e gigantes. Já o granuloma é a organização da inflamação granulomatosa, formada por uma área central de necrose, circundada por tecido conjuntivo contendo células de defesa. E por fim o tecido de granulação, que é aquele tecido que estudamos na cicatrização, onde os macrófagos produzem um fator de estímulo para a multiplicação e crescimento do tecido conjuntivo, além da neovascularização e o crescimento do tecido epitelial. É válido ressaltar que, apesar da sonoridade parecida entre os três termos, eles não devem ser utilizados como sinônimos nas análises microscópicas, pois isso induz a interpretações equivocadas. Nós ficamos por aqui. Se gostou do vídeo, curte e compartilhe com seus amigos e estudantes de patologia.